Oi, tudo bem com você? Letícia Chagas aqui para a nossa 7ª aula do curso básico de português. Hoje nós vamos falar sobre os pronomes, as formas como tratamos as pessoas, as formas de tratamento. Também vamos ver alguns verbos para a gente saber também como falar, né? Usando as formas de tratamento mais flexionando os verbos. Então, e também nós vamos fazer exercícios. Fica aí que essa aula vai estar bem importante e você vai avançar mais um pouco nessa etapa para aprender português. Os pronomes, eles são quase iguais ao do espanhol. Eu, tu, ele, nosotros, vosotros, ellos. Em português é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Bom, é praticamente igual, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas aqui a gente vai focar não como é a gramática, mas sim o como nós falamos no dia a dia. No português, somente poucos lugares no Brasil falamos tu. Um exemplo é o lugar onde eu moro, no Rio Grande do Sul. Aqui, bem no sul do Brasil, nós falamos tu. E outras regiões mais acima, no norte, nordeste do Brasil, bem pouquinhos, assim, pessoas também falam o tu. Então, como a maioria, digamos, quase toda a população fala você, vamos focar somente nessa forma. Assim, vai ficar super simples para você aí do outro lado aprender. Por que, então, nós falamos você? Você é uma evolução do pronome de tratamento vossa mercê. Depois ficou vossum se. Vossa mercê, vossum se. E evoluiu para você, que é usado de maneira informal e equivale ao tu, né? Então, isso é uma curiosidade, né? Só para a gente saber, então, por que falamos você. E ali na gramática tá aí quase igual ao do espanhol, né? As formas de tratamento formal, né, nós vamos usar para pessoas assim que nós conhecemos, pessoas jovens, pessoas íntimas, né, também a nós. E de uma maneira formal, que é os te, né, do espanhol, nós utilizamos o senhor, a senhora, que equivale os te, para expressar respeito, né, por pessoas mais velhas ou autoridades. Você vai chegar na rua para uma autoridade, um policial ou um médico, você fala o senhor, a senhora, para pessoas mais velhas também. Aqui no Brasil, quando a pessoa é jovem e você conhece assim na rua, na calle, você também pode usar o pronome de tratamento você, né? Mas em ocasiões, assim, se é num estabelecimento comercial, por exemplo, às vezes, por respeito, usamos o senhor, a senhora. Vai muito da sua sensibilidade, né? Então, essas formas de tratamento, no singular, nós usamos é o eu, que é eu, você, que é tu, ele, ela, ella, o senhor, que equivale aos te masculino, a senhora, os te feminino. E no plural é nós, nosotros, vocês, ustedes, eles, ellos, elas, ellas, os senhores, que equivale aos tedes masculino, e as senhoras, que é os tedes femininos. Vamos ver agora como fica
essas formas de tratamento com o verbo ser. Eu sou. Você, ele, ela, o senhor ou a senhora é. Nós somos. Vocês, eles, elas, os senhores, as senhoras são. Então, eu sou, você é, ela é, ele é, o senhor, a senhora é, nós somos, vocês são, eles, elas são, as senhoras, os senhores são. Agora aqui um pequeno exercício, tá? Vamos ver como fica essa frase, tá? Para ver se você lembra, com um exemplo do verbo ser. Eu, professora. Já respondeu? Eu sou professora. Isso aí, muito bem. Ela, muito simpática. Vamos ver aqui, ó. Vou dar uma colinha. Ela é muito simpática. O senhor, advogado, abogado. O senhor, que equivale a ele, é advogado. O senhor é advogado. Vocês, plural, vamos lá ver. Vou dar uma cola. Vocês são. Então tá. Vocês, bons amigos. Vocês são bons amigos. Alex e Bruno, no caso aqui é eles, né? Irmãos. Alex e Bruno são irmãos. Bom, aqui foi quase uma brincadeira mais para ver a pronúncia, porque é bem parecido com o espanhol, né? Mas a gente fala de forma diferente, né? Então é importante falar assim. Alex e Bruno são irmãos. Então, para treinar a pronúncia também, vocês escutarem como, né? Agora os verbos terminados em er. Comer, viver, vender, correr, aprender, beber, receber, escrever, bater, escolher, permanecer, aparecer, exercer, sofrer, merecer, vencer, são exemplos de verbos regulares, ou seja, esses verbos eles têm um padrão. Então, se a gente aprender a falar um, a gente vai conseguir falar todos. Nós vamos aprender bem fácil aí, ó, a conjugar um monte de verbo, viu? Vai aprender a usar muitos verbos. Então vamos lá. O verbo comer. Eu como, você, ele, ela, o senhor, a senhora come, nós comemos, vocês, eles, elas, os senhores e as senhoras comem. Então, eu vou colocar aqui os outros verbos para a gente fazer a mesma coisa, né? Eu, com o verbo viver. Eu vivo, você vive, nós vivemos, vocês vivem. É a mesma terminação. Vender. Eu vendo, você vende, nós vendemos, vocês vendem. Então, com os verbos regulares, vai ser bem fácil aqui conjugar. Aprender a como falar esses verbos segundo o tratamento. Frases de exemplo com o verbo comer. Meu cachorro, muito. Então, aqui cachorro, pra gente, é perro. Né? Cachorro é filhote. Filhote. Um perro pequeno, para nós brasileiros, é um
filhote. Então, meu cachorro, muito. Meu cachorro come muito. Ele come muito. Eu, 3 vezes por dia. Eu como 3 vezes por dia. Nós, arroz e feijão todos os dias, nós brasileiros. Nós comemos arroz e feijão todos os dias. Agora, um exemplo, tá? Nós vamos aqui flexionar com um verbo terminado em ar. Então, alguns desses verbos regulares que a gente vai poder usar dessa forma: falar, estudar, gostar, andar, amar, cantar, usar, levar, morar, que nós usamos viver, a gente fala morar. Eu moro no Rio Grande do Sul. Eu moro no Brasil. Trabalhar, chorar. Vamos ver então o verbo falar, que é hablar. Eu falo, você, ele, ela, o senhor, a senhora fala, nós falamos, vocês, eles, elas, os senhores e as senhoras falam. Então vamos ver. Responde aí. A senhora, uma colinha aqui. A senhora fala português? Eu falo 3 idiomas. Eu falo 3 idiomas. Nós, a verdade. Nós falamos a verdade. Agora, o último aqui, né? Nós vimos terminados em ar, em er. Agora vamos ver terminados em ir. Partir, abrir, assistir, decidir, dividir, cumprir, insistir são exemplos desses verbos regulares terminados em ir. Eu escolhi aqui para conjugar o verbo abrir. Então vamos ver como fica? Eu abro, você, ela, ele, o senhor ou a senhora abre, nós abrimos, vocês, eles, elas, os senhores, as senhoras abrem. Então, agora algumas frases aqui com exemplo. Responde aí. Ela, a loja de manhã. É la tienda por la mañana. A loja de manhã. Ela abre a loja de manhã. Então, esses foram alguns exemplos. Aqui dá para aprender bastante coisa, aprender a falar muita coisa. Depois, mais adiante, que é um assunto um pouco mais difícil, eu vou trazer os verbos irregulares. E aí, os verbos mais usados, né? Que os verbos irregulares, como o verbo ser, que muda, né? Vamos ali olhar aqui o exemplo do verbo ser. Ó, o verbo ser, ele muda totalmente. Sou, é, somos, são. É um exemplo de verbo irregular. E tem muitos outros que também nós usamos no português. Mais adiante, a gente vai aprender eles também. Mas por hoje é só, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, não esquece de deixar uma curtida e também comentar, porque é importante, sabe? Quando um vídeo ele tem muitas curtidas, muito comentário, a mídia, né, seja o YouTube, o Facebook, o Instagram, ele entende que esse conteúdo é muito interessante e acaba mostrando para mais pessoas. Então, faz isso aí para mais pessoas também que quer aprender português, chegar para elas esse conteúdo.
E também se tu gostou realmente, né? Se você pode compartilhar, eu agradeço, né? E, e é isso aí. Até o próximo vídeo. Deixa aqui embaixo um comentário com uma frase dessas que com um desses verbos que nós aprendemos, para ver se você entendeu, para ver se você já consegue aí formar alguma frase. Aceita o desafio? Reto? Então tá, esse é o desafio. Comenta aqui abaixo, fala uma frase qualquer com um desses verbos que nós aprendemos. Um abraço e até a próxima aula.